Olá galera, voltando aqui com a nossa segunda parte da aula, né? As nossas aulas agora terão partes menores, né? Mas vocês não terão nenhum prejuízo não. O conteúdo que ia ser dado vai continuar sendo dado da mesma maneira, ok pessoal? Para não ficar tão cansativo para vocês, a gente diminuindo o tempo das aulas. Então, características principais do Renascimento, voltando a ver o nosso querido Renascimento. Algumas dessas características eu já até comentei, mas vamos aí enfatizar algumas outras que faltou naquele primeiro quadro, né? Esse quadro aqui que a gente mostrou as diferenças. Então vamos lá, características principais do Renascimento. O humanismo, né? O humanismo que pode se entender também como o antropocentrismo, né? O humanismo e o antropocentrismo são coisas bem parecidas, né? Porque o homem agora ele vai ser valorizado, tudo agora vai valorizar o homem e a sua natureza. Então, ó, humanismo, valorização do ser humano, né, como criação privilegiada de Deus, ou seja, o homem foi a criação mais bela que Deus fez. Deus fez uma coisa bonita no mundo, coisa bela na sua natureza, foi a humanidade. E o antropocentrismo, a ideia de que o homem se encontra no centro do universo, isso aqui a gente já comentou, ok? Outros conceitos aí, individualismo. Bruno, esse individualismo aqui é aquela noção de que o que é meu, eu não empresto para ninguém, eu vou ser um agarrado, eu vou ser avarento, não vou dar nada a ninguém, não. Individualismo aqui, pessoal, tem a noção de que você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelo seu sucesso, você não vai depender de santo A, ou santo B, ou Deus, ou Espírito Santo, não. No individualismo, nesse conceito de individualismo aqui renascentista, é a noção de que você é responsável pela sua vida. Você não depende de nenhuma interferência sobrenatural para determinar para onde você vai, para onde tu vai, para onde tu vem, ok? Então, o individualismo é isso. O racionalismo, pessoal, é você raciocinar, em vez de buscar explicações religiosas para explicar as coisas, vai raciocinar, vai usar o cientificismo, vai usar o empirismo, né? São os experimentos, experimentalismo, vai para o laboratório. Então, quando você usa essas três coisas aqui, você está automaticamente usando o racionalismo, ok? Então, o racionalismo é o uso da razão, deixar de explicar as coisas através da religião. Eu gosto de usar o exemplo da chuva. Por que está chovendo? Porque São Pedro está tomando banho. São Pedro está tomando banho. Toda vida que chove é porque São Pedro está tomando banho. Isso é uma explicação cultural, religiosa, mitológica, enfim. Mas quando a gente vai para a ciência, por que chove? Porque o sol aqueceu a água subiu, formou as nuvens. Ela vai para o continente, depois cai em forma de chuva, desce nos rios, vai para o mar de novo. Aí o mar é aquecido pelo sol, a água sobe. E aí a ciência descobriu o ciclo da água. E por isso chove, por causa do ciclo da água, do sol, da água e tudo mais. Então, isso é uma explicação científica, onde foi usado o cientificismo, o empirismo, experimentos, experimentaram, observaram, e aí eles deram explicações para a chuva. Então, a diferença do medieval para o renascentista é isso. No renascentista eles vão buscar uma explicação científica para tudo, né? A pessoa vem andando, tropeça, ai meu Deus, o cão me empurrou. Não, de acordo com o renascimento, você que é lesado, não viu a pedra, levou um trupicão, como diz meu avô, né? Então, busca-se umas explicações racionais, explicações que você pode provar, que você pode fazer um experimento e mostrar por que aquilo é aquilo. E não, olha, acontece isso por isso. Por quê? Porque o padre disse assim, que acontecia assim, então. Né? Então é quebrado esse paradigma de acreditar as coisas porque a igreja manda, e agora eles vão buscar acreditar nas coisas porque a ciência mostra que é daquele jeito, não porque a ciência manda. Ok? Então vamos lá. Naturalismo, né, a valorização da natureza humana, o hedonismo, a busca do prazer, isso aqui a gente já falou. E observa que nesse último ponto algo interessante.
Qual era a inspiração dos renascentistas? Eles se inspiraram numa cultura que nunca existiu, numa cultura do nada. Errado. Inspiração na cultura clássica. E quando a gente está falando de cultura clássica, a gente se lembra dos povos clássicos. Quem são os povos clássicos? Os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos. É por isso, pessoal, que esse assunto se chama renascimento. Renascimento, esse ré quer dizer de nascer algo, renascer algo que morreu. E o que era esse algo que estava morto na Idade Medieval? O mundo greco-romano. A cultura clássica estava morta. Né? A cultura baseada na Grécia, na Roma, que é aquela filosofia deles, né? Aqueles pilares, aquelas pinturas e tudo mais. Aquilo ali foi combatido pela igreja durante o período medieval. E o Renascimento é uma tentativa de trazer de volta essa bendita cultura, que é a cultura clássica, a cultura baseada no mundo greco-romano. E aí vem um aspecto interessante, porque os renascentistas só tiveram acesso à cultura greco-romana porque a Igreja Católica preservou os livros gregos e romanos. A Igreja Católica, através dos seus monges copistas, que passavam a vida toda só copiando o livro, eles que preservaram todo o conhecimento que a gente tem noção sobre Grécia e Roma. Em milhares e milhares de livros, os renascentistas foram para as universidades criadas pela Igreja Católica, e aí, ó, isso aqui é que é arte. Vamos agora pegar essa arte aqui e vamos renascer ela, vamos fazer com que ela volte a ser o padrão. E aí surgiu o movimento renascentista. Então, a Igreja Católica, ela era combatida, mas ao mesmo tempo foi através dela que o movimento renascentista pôde acontecer. Isso é algo bastante interessante que eu não podia deixar de citar para vocês, ok? Então, eles combatiam o pensamento medieval, mas foi através do medieval, da Idade Medieval, da Igreja Católica, que controlava a cultura, que eles tiveram acesso à cultura clássica. Beleza? Vamos lá. Ó. Observa que nessas duas imagens, aqui nós temos um quadro medieval. Aqui nós temos um quadro renascentista. Um quadro renascentista. Fazer essa setinha direita, para não ficar parecendo um priquito. Então, vamos lá. Ó. Observe os detalhes, pessoal. Observe aqui a diferença. Qual é aqui a mais realista? Aqui tem mais sombra, aqui tem mais profundidade, aqui mostra as dimensões de maneira mais corretas, a forma dos órgãos, os músculos, as cores mais realistas. Qual é? É a renascentista. Então, aqui você vê o mesmo quadro, os artistas tiveram a ideia de fazer a mesma imagem, que é Jesus na cruz, mas observe como esse aqui foi pintado. Tem até a auréola, né, para mostrar que são pessoas santas e tudo mais, mas de uma maneira muito mais simplista. Observe como esse aqui é simples, enquanto esse aqui, observe, pessoal, o quanto ele é realista, ele demonstra muito mais emoção. O rosto de Jesus aqui, ó, muito mais real, um sofrimento muito mais aparente, né? As mulheres também, você demonstra, tem sombras, muito mais detalhistas, muito mais detalhistas as obras renascentistas. Então, eles faziam essa diferença aqui, ó. Esse quadro aqui, esses dois quadros vão mostrar perfeitamente a diferença. Isso aqui eram as obras da Idade Média, como elas eram feitas, bem simples, sem pouca perspectiva, e aqui você vai ter novos métodos de pintura. Por quê? Porque eles buscam o realismo. Uma das principais noções da pintura renascentista é o realismo, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar outras obras para vocês. Essa aula vai ter muitas obras, vamos falar o nome de praticamente todos os principais renascentistas. Observa aqui uma outra diferença. Aqui é a pintura da Vênus, né? Observe aqui a quantidade de detalhes, né? De toda forma aqui mostrando ela no centro, valorizando muito o ser humano com suas curvas, com sua beleza, né? Tenta enaltecer aqui a deusa Vênus com um formato humano feminino com toda a sua beleza. Quando a gente vem para a obra medieval, olha aqui, pessoal, simples, aqui um monge ensinando aos seus alunos, olha só como é simples,
como falta detalhes. Quando a gente vem para essa daqui, olha a riqueza dos detalhes. Uma obra muito mais elaborada, ok? Então, mais um quadro que vocês podem ver a diferença de uma obra medieval para uma obra renascentista. Ó, abrangência, ou seja, quem fez parte desse movimento do renascimento cultural? Em sua maioria eram homens, tivemos mulheres também. É porque as mulheres naquele período elas não podiam registrar obras de arte, muitas vezes elas faziam as obras de arte, mas era registrado o nome do esposo. Homens ricos, cultos, né? Homens inteligentes, letrados e urbanos, né? Ou seja, se você pegar essas 4 características aqui, nós vamos ter quem? A burguesia. Então, o principal personagem, o ativo aí dentro do renascimento cultural foi a burguesia, né? Os homens, os comerciantes que viviam nos burgos, nas cidades, ok? Então eles se reuniam nos bares, nos cafés, para ficar trocando conhecimento, para mostrar livros e tudo mais. Então a burguesia ela foi a principal personagem dentro do renascimento cultural. O berço, a Itália, como eu falei lá no início da nossa primeira parte, a Itália foi o berço do renascimento, ok, pessoal? Por que ela foi o berço? Também já falei, mas vamos aqui repetir para gravar na cabeça de vocês. Porque lá também foi o berço do renascimento comercial, né? Mais cidades, mais feiras. Então, o renascimento urbano, as cidades começaram a crescer, recebendo muitos turistas, muitos viajantes. E quando você vai para um lugar comprar algo, você não só leva o dinheiro e a vontade de comprar, você leva o conhecimento que você tem na sua cabeça. Então, quando você chega lá, você conversa, você troca experiência. Ah, como é que funciona isso aqui? Como é que vocês fazem pintura tal? Olha aqui esse quadro que eu trouxe lá da Índia, olha esse quadro que eu trouxe da China, como é que eles pintam? Nossa, diferente, olha esses tipos de pincéis. Então, as pessoas trocavam conhecimento, né? E isso aumentava a gama da cultura italiana, né? Então, eles tinham contato com os povos que tinham uma cultura muito avançada, que eram os árabes e os bizantinos. Então, contato com os árabes e os bizantinos, retomada de obras clássicas perdidas na Idade Média. Então, muitas das obras clássicas que na Europa não existia, porque a igreja não permitia, estavam preservadas com os árabes e com os bizantinos. Então, eles voltaram a ter contato para saber como era um pouco dessas obras na Idade Média, sobretudo os quadros, as esculturas e tudo mais. Ok? A Itália é herdeiro natural do Império Romano. Qual era a capital do Império Romano? Roma, que hoje é a capital da Itália. Então, digamos que os italianos já têm no sangue essa veia romana do antigo Império Romano, eles já tinham esse espírito, né? Então ele se sentiu, ó, se aqui antigamente era o Império Romano, por que agora a gente não pode restaurar pelo menos a cultura desse antigo império, né? Então existe isso na mentalidade deles. E outra coisa que vai favorecer muito o renascimento cultural foi o surgimento do mecenato, que foi muito forte dentro da Itália. O que era o mecenato? O mecenato, pessoal, eram homens ricos que patrocinavam os artistas. Digamos que você sabia pintar, era um bom escultor, mas você não tinha dinheiro para comprar o mármore, para comprar as ferramentas, para comprar telas, comprar tintas. Então, porque isso era muito caro naquele período. Então, o que é que você fazia? Você chegava para um homem rico e dizia: ó, eu preciso de alguém para patrocinar, eu sou um artista. Eu pinto um quadro seu, se você me der tinta, me der materiais para eu continuar trabalhando no meu ateliê. E os homens ricos daquela época gostaram da ideia. Então, os homens ricos patrocinavam os artistas e em troca recebiam quadros. Quando eles quisiam fazer uma pintura, o cara ia lá, né, invenções e tudo mais. Tinha castelos que tinham churrasqueiras que a carne girava naquele período. Por quê? Porque os caras foram lá, chamaram Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, rapaz, eu vou projetar aqui uma churrasqueira que gira. Um homem inteligentíssimo. O homem era de tudo, era músico, pintor, escultor, alquimista, anatomista, ele era tudo. Leonardo da Vinci foi um dos caras mais completos que já pisaram na humanidade. Então, ele fazia obras de engenharia para reis, até para papas, padres ricos, bispos também. Eles patrocinavam esses artistas em troca de suas invenções, em troca de suas artes, né, para fazer
quadros, ok? Então o mecenato é isso, era o fato das famílias ricas, homens ricos, banqueiros, grandes burgueses, patrocinar os artistas, ou seja, então tinha um estímulo financeiro para que esses homens produzissem essa arte renascentista, ok, pessoal? Então vamos lá, essa é a nossa segunda parte da aula, já já a gente está de volta.